Glória a Deus, louvado seja o Senhor. É uma honra muito grande poder estar compartilhando com os irmãos uma palavra. E hoje, espero não ser diferente, eu tenho um desafio muito grande hoje aqui, que é justamente reduzir uma ministração de 2 horas em 45 minutos. Mas nosso Deus vai nos dar graça, em nome do Senhor Jesus. Só que esse tema que vou abordar hoje é só um pedacinho de um tema muito grande, vasto, importante, que é ministrado na 7ª semana de libertação. Quem aqui já fez a 7ª semana de libertação, levante a mão. Uma boa parte, uma maioria ainda não fez, né? Então eu faço um desafio a vocês. Se vocês realmente querem tomar posse e desfrutar das bênçãos do Senhor, que tem sido profetizada sobre a família, você necessita tomar uma posição. E dentre essas posições que você deve tomar, justamente é você se desfazer do odre velho, para que o Senhor possa encher dar um odre novo e encher das bênçãos dele. Porque se você não se desfizer do odre velho, as bênçãos não poderão vão ser enviadas para você, mas você não vai desfrutar. Então eu faço o desafio para vocês, em nome do Senhor Jesus. Amanhã nós teremos o segundo tema das 7 semanas, que é justamente quebra de vínculos. Algo muito importante, que todos nós deveríamos saber, conhecer e praticar, porque vai fazer a diferença na nossa vida, como fez na minha. Então hoje eu quero tocar bem de leve, numa pequena parcela desse tema, para te incentivar a conhecer mais a respeito dele. Quem aqui quer ser abençoado? Levante a mão. Quem aqui quer ter uma família abençoada? Levante a mão. Quem aqui quer deixar um legado abençoado para a sua linhagem? Levante a mão. Todos nós queremos. Todos nós queremos. E Deus quer, Deus deseja que cada um de nós sejamos canais de bênção. Abençoados e abençoador. Porque às vezes a gente vê as pessoas falarem, te abençoo, e nem todas as pessoas têm autoridade para abençoar outro. Mas isso é um outro tema. Mas só para deixar vocês um pouco mais pensativos. Porque Deus é um Deus de princípios. E Ele não pode contrariar os princípios que Ele estabeleceu. Se Ele quer de nós obediência à palavra, quanto mais Ele estabeleceu princípios que devem ser obedecidos para que sejamos abençoados e abençoadores. Em nome do Senhor Jesus. Porque muitas vezes, hoje, nós podemos estar enfrentando desafios na nossa vida que são consequência de decisões erradas que tomamos no passado. Quem aqui tem pai? Levante a mão. Pai e mãe, levante a mão. Não tem nenhum robô aqui? Nenhum robô? Nenhum robô? Eu robô, né? Diz Will Smith. Todos nós somos filhos de alguém. Temos pais, temos avós, bisavós, tataravós. Enfim, fazemos parte de uma linhagem. Não caímos daqui por acaso. E muitas vezes, eu disse há pouco e repito, estamos enfrentando situações na nossa vida hoje, 2023, que são consequências de decisões erradas que tomamos no passado, ou que nossos pais tomaram no passado, nossos avós tomaram no passado, nossos bisavós tomaram no passado, nossos tataravós tomaram no passado. Ah, pastor, então quer dizer que o pecado dos meus antepassados pesa sobre mim, pastor?
Não, queridos. Não é isso. Nós vamos à palavra. Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Será que dá para colocar na tela? Deuteronômio, quem trouxe a Bíblia, levante a mão. Quem trouxe a Bíblia, levante a mão. 1, 2, meu Deus. Queridos e queridas, se você quer crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, aprenda a carregar com você a sua arma, a sua espada, que é a Bíblia, de papel, não no celular. Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Olha o que está escrito. Vede que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, deu ao ser humano, deu a nós, a liberdade, o direito de decidir. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. O Deus Todo-Poderoso não interfere no seu livre-arbítrio. Vire para o seu vizinho, dá um sorriso para ele e fala: é você que decide. Em nome do Senhor Jesus. É você que decide. Então, por que nós lemos aqui? Podemos ver que a decisão de ser bênção e abençoador cabe ao ser humano. Essa é a verdade. Com uma agravante. As decisões que você toma hoje vão ter reflexo na sua família. Vão ter reflexo nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Olha a responsabilidade que Deus dá ao homem, que nós temos, e que muitas vezes, por falta de conhecimento, tomamos decisões erradas, sem entender que essas decisões erradas terão consequências, não só sobre a nossa vida, mas sobre a nossa família, a nossa casa e a nossa linhagem. Porque há uma diferença grande, queridos, entre pecado e iniquidade. Pecado é uma coisa. Pecou, confessou o pecado, Deus perdoa, ponto. Mas a iniquidade é a raiz, é a marca deixada pelo pecado. Eu vou repetir. A iniquidade é a marca deixada pelo pecado. O pecado é perdoado, mas a iniquidade ficou naquela linhagem, naquela família. Quem aqui é robô? Quem é que roubou aqui? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Olha aqui no livro de Números, capítulo 14, verso 18, o que está escrito. É a palavra de Deus. É o nosso manual. Números 14, 18. O Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. O pecado é perdoado, mas você vai visitar a iniquidade, a consequência do pecado, a raiz, a marca do pecado. Isso nos ensina que muitas vezes estamos enfrentando situações na nossa vida hoje, que é consequência
de decisões erradas que tomamos, ou que nossos pais tomaram, ou que nossos avós tomaram, ou que nossos bisavós tomaram, vai por aí afora. Quantos pais, quantos filhos, muitas vezes, estão atritados com os pais? Na sétima libertação, o pastor já ministra aqui às segundas-feiras, vai ministrar amanhã. Então ele ministra a cura interior. Ele faz um convite às pessoas. Quem aqui está com a relação cortada com seus pais? E por incrível que pareça, 90% da igreja vem aqui na frente, porque não tem relações com seus pais. Vem aqui na frente. Cristãos, não estou falando de ímpio, estou falando de cristãos. Não entende que muitas vezes os pais tomam decisões erradas, porque os avós tomaram decisões erradas, porque os bisavós tomaram decisões erradas, e vai para aí afora. Mas o que o Senhor deseja é que nos tornemos bênção e abençoador. Amém. Depois você, com mais calma na sua casa, pegue a sua Bíblia e leia o Salmo 32. E depois o Salmo 51. Vocês vão entender melhor, com mais detalhe, a diferença entre pecado e iniquidade. E no nosso tempo aqui, não dá para detalhar muitos, mas você pode fazer isso, né? Pegue a sua Bíblia na sua casa e anote Salmo 32 e Salmo 51. Vocês vão verificar como ali é colocado bem detalhado a diferença entre pecado e iniquidade. E o Senhor vai visitar a iniquidade, ok? Pode ouvir um amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus. E o Senhor deseja, mas que o Senhor deseja, repito, é que abramos a nossa boca profética e liberemos bênção, que sejamos canais de bênção, abençoados e abençoadores, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver isso, um exemplo na Bíblia, que vai mostrar para a gente as consequências de decisões erradas que um grande homem de Deus tomou e que deixou um legado não abençoado para a sua linhagem. Esse homem é um homem que é segundo o coração de Deus, não é qualquer um. 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Olha o que está escrito. 2 Samuel, Antigo Testamento, capítulo 11, verso 1, está escrito: decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi, porém, enviou Joabe com seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Aí lê esse texto, fala, puxa vida, hein? Então os israelitas venceram, derrotaram os amonitas, derrotaram os corintianos, os palmeirenses, os são paulinos. É um dia de vitória, de alegria, mas tem um porém aqui. Porém Davi ficou em Jerusalém. Davi era rei? Sim ou não? Davi era rei. E de acordo com o que está escrito ali, no tempo em que os reis saem para a guerra, e Davi, como rei, deveria ter saído para a guerra, como ele geralmente fazia. Mas ele enviou o seu capitão Joabe com o seu exército, e ele ficou em Jerusalém. Ele não veio ao culto, ficou assistindo, ficou em casa dormindo um pouco mais. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Queridos, presta atenção, por favor. Deus deseja nos abençoar. Ele quer nos abençoar.
Mas para que isso possa ocorrer, nós temos que andar em obediência ao Senhor. Quando estamos em desobediência ao Senhor, nós estamos vulneráveis diante do inimigo. E o nosso inimigo, o seu inimigo, não tem fim de semana, não tem férias, não tem vacation. Ele trabalha 24 horas por dia com um único objetivo. Você sabe qual é? Qual é? Roubar, matar e destruir. João 10:10. Esse é o objetivo dele. Não tem fim de semana. E quando nós estamos em desobediência, nós estamos na chuva, sem guarda-chuva. E o que vai acontecer? Davi estava em desobediência. E por estar em desobediência, ele foi atacado por entidades. Ele foi atacado por demônios. E por estar em desobediência, ele estava vulnerável. Não esqueça isso. Para que sejamos protegidos pelo Senhor, que possamos desfrutar das bênçãos do Senhor, nós temos que andar continuamente em obediência à palavra de Deus. E aquele homem, Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava no lugar errado, na hora errada. Sofreu as consequências. 1 Pedro 5:8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sede sábio. E Davi, infelizmente, estava no lugar errado, na hora errada. Olha o que aconteceu. Verso 2. Ora, aconteceu o quê? Numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Algumas versões tomando banho. E era esta mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe porventura, não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então Davi mandou o mensageiro para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela. Depois ela voltou para sua casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Hora errada, está no seu terraço, e de repente, por coincidência, querido, na Bíblia não tem coincidência. O capeta anda de redor, não tem coincidência. As coisas boas acontecem porque acontecem, e não acontece porque não acontece, não tem coincidência. Davi olha, e quem ele vê ali na casa vizinha ali? Uma mulher tomando banho. O que ele faz? Ele vai chamar aquela mulher. Quem é aquela mulher? Aquela mulher é Batseba, mulher de Urias. Quem era Urias? Um guerreiro dele, que estava lutando por ele, fazendo parte do exército de Joabe. Aquela mulher é mulher de Urias. Ah, é? Chama ela aqui. Vão chamar essa mulher, leva até Davi, e Davi acaba fazendo o quê? Tendo relações sexuais com ela. Queridos, presta atenção. Davi não era um jovem, na flor da idade, com os hormônios aí à flor da pele. Não! Davi já era o rei de Israel, homem feito, experiente, maduro. E não só isso, Davi tinha 9 esposas. E naquele tempo não havia Viagra,
Como é que ele fazia? Não sei, só milagre de Deus. Queridos, essa é a realidade, queridos. Essa é a realidade. E aquele homem, com todo o recurso que ele tinha na sua casa, ele vai se deitar com Batseba. Tem explicação para isso? Não tem explicação para isso, querido. Aliás, a Bíblia tem explicação. Vamos chegar lá. Mas eu quero que você entenda que se o capeta, Satanás, nosso adversário, atacou aquele homem, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, homem experiente, maduro. Se fez isso com Davi, imagine nós. Imagine nós. Vire para o seu irmão, dá um sorriso para ele e fala assim: o pecado é gostoso, mas traz consequência. E nem sempre, aliás, nunca agradáveis. Essa é a realidade. Então fica a pergunta, aqui universitários. Por que Davi pecou? Por que Davi não resistiu àquilo? Davi peca com aquela mulher. Aí é notificado que estou grávida. Porque naquele tempo as guerras duravam meses, até anos. Então os homens que saíam, os guerreiros saíam para a guerra, ficavam afastados dos seus lares muito tempo. E quando voltavam realmente a fim de pôr a casa em ordem. Vocês me entenderam? Então Davi pensou, bom, está grávida, Batseba está grávida, e agora, o que eu faço? E não tinha também a pílula do dia seguinte. Davi, estou grávida. E agora? O que fazer? Davi, então, homem, traça 3 planos para poder contornar aquela situação. Por quê? Aqui no Brasil, a gente olha hoje aqui, nós encontramos pessoas de várias tonalidades. Não é verdade? O brasileiro é uma raça mista. Mas Israel não é assim. Israel, a maioria dos israelitas são quase iguais em termos de cor. Davi pensou, bom, está grávida. A guerra vai durar algum tempo. Vou fazer o seguinte. Segundo Samuel 11, segundo Samuel 11, do 6 ao 8. Para você ler com calma na sua casa. Plano A, que Davi articula. Eu vou chamar Urias, o esposo de Batseba. Ele está na guerra já há algum tempo. Ele vem, todo em brasa, vai te deitar com a sua esposa. Daqui 9 meses que nasce um filho, e ele vai falar, o filho é meu. Plano A. Chama Urias. Urias chega lá. E Davi, como é que está a guerra lá, Urias? Ah, está assim, tá. Oh, legal, Urias, legal, tá. Bate um papo lá tem um gabinete lá com Davi, com Urias. Manda Urias para sua casa, e Urias não vai para sua casa. Fica deitado na porta do palácio. O servo de Davi, então, para rei. Urias dormiu aí na porta do palácio. Como, ele não foi para sua casa? Não, chama ele aqui então, plano B. Vou embebedar Urias, ele bêbado, vai para sua casa, tem relações com a sua esposa, não sei de que jeito, mas vai ter, e daqui 9 meses vai nascer uma criança, o plano está, o pecado está encoberto. Urias, toma aqui um vinho aqui, né? Vinho do Porto aqui, olha, toma aqui, tá. E depois, Urias já meio grogue,
Mas não vai para a sua casa, fica na porta do palácio. Aquele homem era um soldado fiel, porque ele fala para o rei: rei, os meus irmãos estão na luta lá, batalhando. Acha que eu vou para minha casa me deliciar com a minha esposa? Tenha consciência. E nós precisamos ter consciência, porque as nossas decisões vão ter reflexos. Plano C. Davi, então, escreve uma carta endereçada ao capitão do seu exército, Joabe. Pega aquela carta, sela com seu selo, chama Urias e fala: toma aqui essa carta, entrega para Joabe. E aquele homem, então, pega aquela carta com o selo do rei, a sentença de morte dele, e vai e entrega para Joabe. Naquela carta está escrito o seguinte: Joabe, coloca Urias num ponto crítico da batalha, para que ele possa morrer. E aí Urias, sem saber, claro, entrega a carta para Joabe. Eu fico imaginando Joabe, capitão do exército de Israel, ao pegar aquela carta, e olha para Urias, né? Então eu vou ter que colocar o meu guerreiro num ponto crítico para que ele morra. Mas ele obedecia ao rei, porque o rei é o rei. E ele coloca Urias num ponto crítico da batalha, e aquele homem morre. Bingo! Deu o resultado! Estou livre! Chama a viúva para o palácio para tentar, né, dar aquela espanaga na situação, né? Agora olha o rei chamou a viúva para ficar no palácio. Que rei bonzinho, como ele é bom, como ele é justo. Mas, querido, preste atenção, nós podemos enganar o apóstolo Joel. Nós podemos enganar nossa esposa, mas não tem como enganar a Deus. Tudo que nós fazemos, tudo, o Senhor está sabendo. E o que é pior, o nosso inimigo que anda ao derredor também fica sabendo. Não tem como esconder os pecados. Não tem como esconder nossas ações. Se for boa, vão gerar bênção. Mas se não for boa, vão gerar consequências. Por que Davi pecou? Porque ele não resistiu. Davi era um guerreiro. Nunca tinha sido ferido numa batalha, ou perdido numa batalha. Mas ele foi atacado e foi derrotado por forças espirituais, por inimigos espirituais. E quais são eles? Listei aqui alguns. Primeiro, desobediência, porque ele deveria estar na guerra e ficou no palácio. Sedução, porque olhou para aquela mulher e o olho dele saiu da órbita, foi até lá aquela mulher, né? Sabe aquele desenho que a pessoa olha alguma coisa agradável, o olho cresce, sabe? Sedução. Depois o outro, prostituição. Um outro, rebeldia. Um outro, adultério. Um outro, engano. E um outro, a morte. Olha só as hostes espirituais da maldade que estavam atacando Davi, porque ele estava no lugar errado, na hora errada, estava na chuva sem guarda-chuva. Por isso eu repito, queridos, Deus quer nos abençoar, mas as decisões que tomamos no nosso dia a dia
Decisões grandes, pequenas, importantes, não importantes. Decisões vão ter reflexo. Se for decisões acertadas, vão ter bênção. Mas se for decisões erradas, vão trazer complicações para nossas vidas. Vão encher nossos odres de vinho velho, estragado. Amém, queridos? Posso ouvir um amém, querido? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Por que Davi pecou? Vamos na palavra. Como disse há pouco, a Bíblia, ela responde todas as questões. Quando a gente ler a linhagem de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 1, leia depois. Lá fala da genealogia de Jesus. A gente muitas vezes vai ler a Bíblia e não lê a parte de genealogia. Não me interessa quem foi o fulano, não me interessa. Então a gente vai pular isso aqui, não me interessa. Mas a Bíblia, querido, é um tudo. É tudo. E tudo que está ali é importante. E nós precisamos entender, saber e praticar. Quando vamos ler a genealogia de Jesus, nós vamos ver que lá no versículo 3, Mateus capítulo 1, a partir do verso 3, fala a respeito de um homem chamado Judá. Quem já ouviu falar de Judá? Eu sou leão da tribo de Judá, Jesus vem. Não é isso? Mas que não sabe quem foi Judá. Quem foi Judá? Judá, falando dos filhos de Jacó, mas quem foi ele? O que foi que ele fez? Não se preocupa com isso. Não me interessa. Não me interessa, não é importante. Judá era o antepassado de Davi. E esse homem, Judá, filho de Jacó, sabe quem foi Jacó, né? Ele teve 3 filhos. E o seu filho mais velho se casou. Mas morreu antes de ter descendência. Ficou a viúva lá, Tamar. De acordo com a lei mosaica, Judá tinha que enviar o seu segundo filho, Onã, para se deitar com a sua cunhada, para gerar descendência. Isso era feito no passado, lá no passado. Presta bem atenção, queridos. Que o Senhor queria que o seu povo se multiplicasse. Hoje em dia, esquece isso, pelo amor de nome de Jesus, está amarrado isso. Hein? Então, que o Judá envia o seu segundo filho, Onã, para se deitar com a sua cunhada Tamar. E ele se deita. Mas na hora dele ejaculava fora, para não gerar descendência. Estava em pecado também. Sabe o que acontece com Onã? Deus mata aquele homem. Queridos, com o nosso Deus não se brinca, queridos. Judá então tem que enviar agora o seu último filho, o seu caçula, Mas com medo que enviando o seu filho também morra, ele não envia o seu filho. E a cunhada fica esperando. Ela queria. Depois você lê com calma, tudo com detalhe, tá? Lá em Gênesis capítulo 38. Judá não envia o seu último filho para ter relações com a nora dele. Fica protelando. Olha, espera um pouquinho, até ele crescer um pouco mais e tal. Ele está fazendo academia e tal, tem que ficar um pouco mais saradão e tal. E passa os anos, e passa os anos. Tamar, a viúva, nesse ínterim, Judá fica viúvo. E ele sai para vender os seus rebanhos. E Tamar fica sabendo que o seu sogro saiu para ir vender os rebanhos. O que ela faz? Ela se veste de prostituta. Naquele tempo, queridos, as prostitutas têm uma vestimenta característica. Se veste de prostituta e fica na esquina lá,
com a bolsinha, né? Antigamente se fazia isso, né? Hoje a coisa está um pouco mais. Judá vem então da viagem, depois de ficar meses e meses fora, vê tá todo, né? A flor da pele, vê aquela prostituta, se deita com ela. Estava tão apavorado que nem viu o rosto da mulher. Se deita com a prostituta. Estava realmente abrasadíssimo. A gente ri, mas o caso é sério. O caso é sério, queridos. O que acontece? Acabou lá o serviço. Ele não tinha dinheiro na hora para pagar. Ele falou, olha, depois eu te mando o pagamento, tá bom? Ela fala, tudo bem, só que eu quero uma garantia. E pega o anel dele e o cetro dele, o cajado dele, como garantia. Naquele tempo não tinha fiador. Judá vai embora. No dia seguinte, manda um servo pagar a prostituta. E ele, o servo vai lá para pagar, levar lá uma ovelha para a prostituta. E não encontra a prostituta, porque Tamar não era a prostituta. E volta e fala, ô chefe, ô patrão, olha, não encontrei a moça lá, então deixa para lá. Aí vê que ela ficou tão, que nem precisa de pagamento. Passados-se alguns meses, Judá é notificado que a sua cunhada, a sua nora, está grávida. Estou grávida. Lembra o que ocorreu com Davi lá? Com Batseba? Com seu antepassado? Ocorreu a mesma coisa. Ô Judá, Tamar está grávida. Como está grávida? Ela é viúva. Ela está grávida. Chama aqui. De acordo com a lei mosaica, ela tinha que morrer apedrejada. Ela comparece lá diante do cacique da tribo lá, né? Judá. E fala, olha, quem me engravidou é o dono desse anel, que era dele, e do cajado, que era dele. Aí Judá cai a ficha de que o erro foi dele. E aí a coisa, Tamar não é apedrejada, não morre. Aparentemente o caso está resolvido. Concorda com isso? Porém, da relação que Judá teve com Tamar, gerou um filho. Esse filho chama-se Pérez. E de acordo com a lei mosaica, com Levítico, era um bastardo. Presta atenção. Era um bastardo. E se você ler na sua Bíblia, a genealogia lá de Davi, você vai verificar que Davi era a 10ª geração de Judá, de Pérez. 10ª geração. Agora, o que fala a Bíblia a respeito de bastardo? Deuteronômio capítulo 23, verso 2. Anote aí, é importante isso também. Deuteronômio 23, 2. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação. 10 gerações. Queridos, 10 gerações. Vamos trazer para os nossos dias. Se hoje um brasileiro tem aí 70 anos de vida, de duração de vida em média, 10 gerações são 700 anos. O Brasil foi teoricamente descoberto em 1500. Na contabilidade do inferno, todo brasileiro, sem exceção, ainda estão debaixo da influência do espírito de bastardia.
Todo brasileiro, sem exceção. Por quê? Porque quem conhece a história do Brasil sabe que o Brasil foi gerado, e o único da sua descoberta e colonização, foi gerado muitos bastardos, da mistura entre europeus com os índios. Porque vieram aqui para o Brasil, para colonizar o Brasil, não foram famílias completas, foram só homens para colonizar o Brasil. E esses homens ficam aqui no Brasil, fazendo o quê? Vinham aquelas índias, que andavam sempre vestidas, com aquele vestido comprido até o tornozelo, não é verdade? As índias não andavam assim, as índias. Leia a história do Brasil, queridos. Durante muitos anos, foram gerados muitos bastardos da mistura de índios com europeus. Se houvesse um IBGE naquela época, 1534, que foi quando o Brasil começou a ser colonizado, habitantes, tantos milhões de indígenas, algumas centenas de europeus, e algumas dezenas de mestiços, bastardos. Isso nos ensina a entender por que o Brasil está como está hoje. Porque lá a semente foi contaminada. E porque muitas vezes na igreja as pessoas não desfrutam das bênçãos do Senhor, porque há uma semente de bastardia lá. 10 gerações. Então, se nós pegarmos 1530 e comparar com 2023, há um saldo no inferno de direito legal que o capeta tem de agir na vida de um brasileiro de mais de 177 anos. É um direito legal que ele tem. E é esses demônios que estavam, e o capeta sabia que se Davi não pecasse com Batseba, Davi, a 10ª geração de Judá, ele perderia o direito de agir na vida das pessoas, dos descendentes de Davi, e dos israelitas, por consequência. Então Davi, ao estar naquele terraço lá, sem guarda-chuva, no lugar errado, na hora errada, ele está sendo tentado por uma série de demônios. Peca Davi, peca Davi, peca Davi, peca Davi. E como ele estava sem guarda-chuva, sem proteção, porque estava em desobediência, ele pecou. E se você ler depois os demais capítulos de 2 Samuel, capítulo 13, 14, 15 e 16, vocês vão verificar a desgraça, a herança maldita que Davi deixou para a sua linhagem, para os seus filhos e para toda a sua linhagem. Depois você lê com calma na sua casa. A consequência da bastardia. Devido ao nosso tempo, não dá para me detalhar isso, mas um faço desafio a vocês. Leiam depois com calma o que aconteceu com a filha de Davi chamada Tamar. Lembra de Tamar? Lá, nora de Judá. Davi tinha uma filha com o nome de Tamar. Viu o que aconteceu com ela? Com seu filho Aminon, com seu filho Absalão, com seu filho Salomão. Tudo herança de uma decisão errada que Davi tomou lá no passado. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Por isso, se nós queremos realmente ter uma família abençoada, nós precisamos ter obediência ao Senhor. Ah, pastor, então quer dizer que não tem solução para o meu caso, pastor? Não tem solução para o meu caso, pastor? O que eu posso fazer, pastor? Vou te dar uma boa notícia, tá bom? O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer nos abençoar. E nós podemos realmente deixar uma herança bendita para o Senhor. Gálatas capítulo 3, verso 13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viessem a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Então, querido, há solução para o seu caso. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Só que essas bênçãos, querido, não são automáticas. Já sou abençoado, então agora não precisa fazer nada. Não, precisamos fazer sim. Então eu faço um desafio para vocês. Venham fazer as 7 semanas de libertação. É às segundas-feiras. Dura apenas 2 horas. E vai ser um diferencial na sua vida. Venham fazer, queridos. Quer ser bênção? Quer desfrutar das bênçãos? Quero. Venham fazer as 7 semanas de libertação. Em nome do Senhor Jesus. Para aprender com mais detalhes, porque tem mais coisa. Eu estou só dando uma pitadinha só, tem mais coisas. Mas a boa notícia, né? Tem solução. O que fazer então? Tomar posição. Primeira coisa. E querer desfrutar das bênçãos de Abraão. Quem quer ser abençoado? Todo mundo quer, é claro. Como fazer? Primeiro, quanto tempo eu ainda tenho? Finish? Dura, acabou o tempo já? O que fazer, queridos? Vamos fazer agora uma série de orações. 3 orações, tá? Para nós terminarmos, apóstolo. Prometo que termine daqui uns 15 minutos. Quem aqui quer ser abençoado?